Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bom, antes de tudo, caso não me escutem, estejam me escutando baixo, qualquer problema, podem falar comigo aqui a partir do Q&A, tá? Que é perguntas e respostas, dependendo de como está aí a visibilidade de vocês. E vamos lá começar a nossa sessão de hoje. Antes de tudo, né, aqui falando sobre a nossa nova política, e aqui eu já vou colocar no slide da nossa apresentação. Então, agora começando, vocês já sabem, qualquer coisa falem comigo aqui, tá? Pelo perguntas e respostas que eu vou vendo durante a sessão toda. Então, podem ficar à vontade, tá? A ideia é que a gente tenha essa interação mesmo, podem perguntar, que eu vou respondendo ao longo da sessão. Para quem não me conhece, sou a Bruna Gonçalves, trabalho aqui na SAP há quase 6 anos já, trabalho na área de Partner na SME Marketing, que é a área que presta suporte aos parceiros, ajuda na geração de demanda, ajuda em relação aos treinamentos, então a gente está bem próximo dos parceiros em geral em todos esses quesitos, tá? E a gente vai falar hoje de um assunto bem importante, e eu sei que a gente já está quase, né, no final do ano, então eu vou tentar fazer a apresentação mais curta possível para também não tomar muito tempo de vocês, tá? Mas é um assunto bem interessante, fidelização dos clientes, né? Então eu vou compartilhar com vocês algumas dicas, algumas táticas de como vocês podem trabalhar esse pós-venda, né? Não só a geração de demanda, mas tão importante quanto a geração de demanda é a gente conseguir manter o nosso cliente, ainda mais agora no novo modelo de subscrição, né, no modelo cloud. Então, é mais do que necessário que a gente tenha, né, não só entregue um bom serviço, mas que a gente tenha também mapeado quais são as táticas, mesmo de marketing, de posicionamento, né, como manter um bom relacionamento no pós-venda. Então, é tudo isso que eu vou compartilhar com vocês agora nessa sessão, tá bom? Estão falando que tem uma orquestra tocando junto com o áudio. Desculpa, gente, eu vou falar para... Todo mundo escuta essa orquestra? Não é a ideia, tá? É só minha voz mesmo. Quem estiver escutando música junto, gente, a Rocio, que é ela que cuida aqui da plataforma, falou para atualizar. Então, se vocês puderem atualizar e me avisarem se eu sigo disputando com a orquestra, eu agradeço, que aí qualquer coisa a gente arruma a ferramenta, tá? Desculpa pelo problema. Tá, Rô? Qualquer coisa você me avisa, tá bom? Então, bom, eu tenho bastante atendi. Gente, qualquer problema vocês me avisem, tá? Se continuar essa música, que eu imagino que seja bem chato. É que eu não tô ouvindo. Mas, ó, já recebi, obrigada, André. Recebi aqui uma resposta do André falando que ele tá me ouvindo normalmente. Que bom. Então, pessoal, quem conseguir me ouvir e estiver ouvindo a música, atualizem a página, tá bom? É sexta, mas por enquanto sem orquestra. Ainda mais que é sexta-tarde, né? Mas não é a ideia, tá? Hoje a gente fez excepcionalmente à tarde. Quem sempre participa sabe que é sempre de manhã. Os próximos também serão pela manhã, tá? É que hoje a gente teve um probleminha de plataforma, disponibilidade, por isso que é à tarde. Mas vamos lá então ao conteúdo, tá? Qualquer coisa podem me enviar aqui que eu tô vendo. Ah, tá, Matheus, que bom. Obrigada pela resposta. Já terminou a orquestra. Tá bom, ótimo. Tá bom, gente. Obrigada por avisar. Então vamos lá, começando com o conteúdo. Peraí que o slide passou mais rápido. Prontinho, não. Live, eu acho que vocês estão vendo o slide certo. Em relação às mudanças, né, a gente realmente tem visto muitas mudanças acontecendo, mudança de comportamento dos compradores, então não tem como a gente continuar, né, se posicionando e fazendo o mesmo modelo de venda que a gente fazia antigamente, quando as pessoas não tinham tão fácil acesso às redes sociais, quando a gente ainda fazia aquela venda focada na venda, né, e não focada no valor, focada no cliente, que hoje é o que a gente sempre busca fazer, né? Foco no cliente, foco no valor, foco no benefício, e não só posicionar venda, posicionar preço, né? Então, isso a gente já vem fazendo, e quem acompanha os treinamentos sabe, né, como a gente tem trabalhado com isso. E aí, aqui tem alguns dados, né? Claro, eu não vou passar com muitos detalhes para vocês, mas é mais para contextualizar, né, o quanto a gente realmente precisa trabalhar focado, né, nesse novo comportamento de compra do nosso público em geral. E aí, aqui fala também do modelo de assinatura, né, do modelo de subscrição cloud, que isso também faz com que a gente precise mudar a maneira que a gente trabalha, né? Então, é basicamente isso. Antes de começar, né, explicar essa importância.
E aí aqui vocês podem ver o ciclo de vida, né, do cliente, e é isso que leva à transformação também do marketing, e não somente a transformação da venda. Então agora, antes a gente via isso, né, esse ciclo de vida, ele funcionava também junto com o ciclo de venda, né, que era um funil. Então você tem lá, né, o lead tá frio, depois ele vai esquentando, termina, vende, e aí morre o ciclo de vida do cliente, né, porque ele virou o seu cliente e acabou por aí. Agora não, agora a gente fala de uma coisa muito mais contínua, né? Realmente é um processo cíclico, então não tem fim, né? O nosso relacionamento com o cliente, ele não acaba quando a gente efetua a venda, né? Muito pelo contrário, a gente aí tem a possibilidade, né, de manter esse cliente. E aí aqui nesse ciclo vocês podem ver do lado direito é o pré-venda, né, que a gente chama de ciclo do comprador mesmo, né? E aí do lado esquerdo vocês veem o outro lado, que é o ciclo do seu já cliente, né? Então ele não mais é um comprador, ele já virou o seu cliente, tá? Então, deixa eu só ver aqui perguntas. Tá bom, perfeito, tudo certo. Qualquer coisa me avisem, tá, gente? Mas então é basicamente isso, é mais para a gente entender essas fases, né, que são diversas fases mesmo no pós-venda, né? A gente eu vou passar para vocês rapidamente eu não foquei, tá, nas táticas de geração de demanda para o ciclo do comprador, porque do comprador é um outro assunto. Aqui o nosso foco que eu vou passar para vocês são sugestões para serem trabalhadas no pós-venda. Então tem 3 fases, né, basicamente em cada uma dessas etapas. São as 3 fases do comprador e depois são 3 fases depois que ele já virou, né, o seu cliente, o seu consumidor cliente. Então eu vou focar em algumas dicas para você trabalhar no engajamento, na otimização e depois nessa expansão. Tá? Então é aí que a gente vai conseguir fazer com que o nosso cliente seja o que a gente chama de embaixador, né, da nossa marca. Então é fazer com que o cliente fale por nós. E aí isso seria o quê? Né? Participar de um webinar nosso como speaker, que isso acontece bastante, até aqui na SAP mesmo, e com vocês também sei que acontece. Participar de um evento nosso, dar um depoimento e a gente compartilhar nas nossas redes sociais, um depoimento de um cliente satisfeito. Então, todo um cliente, para fazer isso, ele precisa, né, estar feliz, antes de tudo, com o nosso produto, com a nossa solução, um serviço, ou o que seja. Ele precisa ser um cliente feliz. E a gente, para isso, né, para conseguir essa expansão, a gente precisa trabalhar algumas táticas para ficar próximo do cliente, né? Porque pode até ser que ele esteja feliz, né, que ele esteja realmente satisfeito com a nossa solução. Mas se a gente não se a gente não se aproximar do cliente, a gente não vai conseguir essa expansão do jeito que a gente quer, né? Que é trabalhar realmente muito próximo e ele falando por nós, tá? Acho que esse é o ponto-chave de um cliente feliz. Ter um caso de sucesso bem criado, é ter um vídeo desse cliente, é fazer com que ele participe das suas ações de marketing, de geração de demanda, tá? Então é basicamente isso que o slide não está mudando. Vamos ver. Gente, eu estou no slide do Customer Life Cycle, que é um círculo, né, que é com essas fases. Se vocês estiverem vendo outro, vocês me avisem. Ele me mostra que está live nesse, mas pode ter algum problema. Então, se vocês não estiverem vendo, me avisem. Agora eu vou mudar de slide, tá? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Aqui. Vamos ver, ele vai... Isso. Aí agora eu estou num slide chamado O Negócio Está Mudando. Você também? Vocês veem o mesmo slide, gente? Se alguém não estiver vendo esse slide, pode me avisar. Ele tá ok, né? Então tá. Então tá bom, gente. Então, continuando. Aí esse slide aqui, ele fala da mudança dos negócios, né? Então, como que seria esse parceiro ideal do futuro? E aí aqui basicamente mostra, né, o funil, que a gente fala que não é mais assim, né, que o funil está morto, como mostra aqui na imagem, porque agora a gente trabalha dessa maneira com o pós-venda também, né? Porque o funil, na verdade, a mudança é que ele não considerava o pós-venda, né? As táticas dele eram diferentes também de pré-venda, né, as táticas de geração de demanda, porque não contemplavam muito táticas digitais, meios sociais, social selling, né, que é a venda social, que a gente tem um programa bem consistente também disso. Então, ele não contemplava isso porque o modelo de venda mudou. Mas essa segunda parte ele não tinha, né, nada, não é nem que houve uma mudança, isso foi acrescentado
acrescentado, tá? E aí a gente fala muito agora também de persona marketing, e aí persona marketing, acho que a chave aqui é a gente sempre focar, né, mais próximo possível do nosso cliente, da dor dele, né, mapear realmente com quem a gente está falando, entender a realidade, né? Então é sempre colocar o foco no cliente. E isso, seja no pré-venda, né, no prospect, no caso, ou no pós-venda, colocar o foco no cliente, né? E aí pensar sempre no relacionamento, não pensar que você fez a venda e isso, né, acabou. Pelo contrário, pensar em uma roda, não pensar mais em um funil. Então, basicamente é isso. Agora eu mudei de slide, tá? Qualquer coisa vocês me avisem mais uma vez. Vamos ver. Tá, agora eu mudei, gente. Então, se vocês não estiverem vendo, o slide agora é o que eu quero alcançar, tá? E aí tem falando quais são as táticas, assim, algumas perguntinhas para cada uma dessas 6 etapas, tá? E é esse que deve ser mostrado, que mostra para mim que está em live. Então, vamos lá. Essa parte, ele mostra algumas perguntinhas, né, do nosso objetivo e realmente é isso que vai determinar os componentes do nosso plano de marketing. Então, o que a gente precisa em cada uma dessas etapas, e aí, mais uma vez, incluir atividades digitais, que são muito importantes, trabalhar bastante o inbound marketing, tá? E para quem não for de marketing, isso fica um pouquinho mais distante da realidade, mas o inbound marketing, só para contextualizar, é quando você cria conteúdos, materiais, quando você se posiciona de uma maneira efetiva para que as pessoas te encontrem, né? Para que você não trabalhe só proativamente buscando contatos, mas é para que você seja encontrado, tá? E aí isso é muito importante porque as pessoas agora, no início da venda, né, no primeiro momento, quando ela considera o problema dela e que ela precisa, né, de um fornecedor de confiança, que é nosso caso, né, de B2B, nesse momento ela não quer ser contatada ainda, ela quer fazer a busca por conta própria. Então é importante que a gente seja encontrado e para isso trabalhar o marketing, trabalhar o conteúdo é muito importante, é essencial nessas 3 primeiras etapas. Tá? E aí que você se posiciona, que você mostra a sua proposta de valor, você explica por que você é melhor que a concorrência, nessa etapa você faz isso. E aí depois tem a etapa nova, entre aspas, né, que aí fala muito mais de relacionamento, de benefícios, como que o seu cliente pode se beneficiar sendo um cliente seu. Então, é oferecer para o seu cliente constantes atualizações, cursos, é você mostrar que vocês estão próximos, né? E aí sim, depois, por último, que é a parte da expansão, é você realmente converter esse cliente em alguém que fale por você. Tá? E aí é importante também, gente, acho que antes de tudo aqui, é a gente mapear as fases, né? Saber quais são os critérios para que eles estejam em cada uma das fases, porque, como eu disse, não adianta a gente querer que o cliente fale por nós se a gente não está trabalhando no engajamento, na otimização, né? Que é você conseguir mostrar que você tem algo a oferecer, né? Para você otimizar a vida desse cliente. Né? Então, você tem que oferecer algo para depois você conseguir essa expansão. Né? Então, se você não está conseguindo, por exemplo, caso de sucesso com o cliente, que essa é uma coisa que a gente está bem pendente, assim, a gente tem, quem não sabe, para quem né, não sabe, a gente tem um programa de caso de sucesso, caso de referência de cliente, e ele é um programa não tem custo nenhum para vocês, a gente cria um material todo estruturado, já com a Brand SAP, tem uma agência né, de jornalismo envolvida. Então, é um programa ótimo, cria um material para vocês, o cliente de vocês, e é um programa que, surpreendentemente, não está movendo muito, né, porque a gente não tem casos. E a gente sabe que os parceiros têm clientes, e a gente tem pouquíssimos casos de GB. Então, muito disso pode ser devido a essa questão, né? Que não adianta a gente pedir para um cliente que, apesar de satisfeito, não tem um relacionamento com a nossa empresa, não faz muito sentido a gente pedir essa expansão, que é esse caso de sucesso, no caso, para eles. Tá? Então, essa dica assim, de trabalhar continuamente, né, de maneira constante, acho que é fundamental nesse caso também, para a gente conseguir ter esses casos de sucesso, enfim, todas as consequências de uma expansão né, do cliente.
Então, aqui são algumas dicas, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes, principalmente nessa parte. Essa parte são as dicas iniciais, tá? Do lado direito da roda, né? Então, mais uma vez, saber qual é a fase, qual tipo de conteúdo você vai oferecer em cada fase. Acho que aqui é o mais importante, é oferecer conteúdos para todos os níveis, né? Por exemplo, se a pessoa está no começo do funil, que a gente chamava, que é alguém que ainda está avaliando o problema, né? Não está ainda avaliando qual vai ser o fornecedor, mas ainda está na parte de avaliação do problema. Então, você tem que oferecer materiais que estejam de acordo com a fase dessa pessoa, né? Desse seu prospect. Uma pessoa que está começando a considerar que ela tem um problema, o material interessante para ela vai ser totalmente diferente de alguém que já está nessa fase da compra, decidindo qual vai ser o fornecedor de confiança dessa pessoa. Então, é importante ter um conteúdo focado para cada uma dessas etapas. Tá? E aí, para a gente até mesmo conseguir, né, abranger todas as etapas, para a gente não perder no começo, porque os nossos concorrentes estão trabalhando assim, né, com materiais, seja na fase inicial de exploração, seja na fase de avaliação ou na fase de compra. Então, é muito importante que a gente tenha materiais para todas essas fases, tá? E saiba posicionar de acordo com essa fase. Amanda, eu recebi aqui sua pergunta, esse programa de caso de sucesso, eu vou mostrar para vocês aqui no final da apresentação, eu coloquei algumas dicas, né, na verdade os caminhos de como a SAP pode ajudar vocês e tem um slide focado nisso, como que a gente pode ajudar nessa questão de criação de caso de sucesso de cliente. Então tem um link já do Partner Edge, é automático a partir do Partner Edge e tem o contato também de 2 pessoas que eu vou passar para vocês por e-mail, assim que a gente acabar a sessão. Tá? Que são as 2 pessoas responsáveis pelo programa. E aí, qualquer dúvida, enfim, aí vocês podem dar seguimento com eles, que eles trabalham totalmente focados nisso, tá? Então, eu vou mostrar para todos vocês essa questão de como criar caso de sucesso, que é super importante, principalmente para esse tema do pós-venda, né? Então, aqui tem o lado esquerdo do funil, né? Do funil não, da roda. E aí aqui a gente consegue ver já depois, né, que aquele prospect se tornou um cliente. Então tem a fase de engajamento, a fase de otimização e de expansão, como vocês já viram, né, e quais são o que você deve fazer em cada uma das fases. Né? Então, o que é útil ser feito no engajamento, na otimização e na expansão. E, mais uma vez, são fases, né? Uma seguinte à outra. Claro que pode acontecer de você fazer o engajamento e a otimização juntos, fazer, né, assim, já entregar, por exemplo, um kit, né? Você faz a venda e você entrega um kit de pós-venda e aí você já trabalha, né, no engajamento e na otimização disso. Então, claro, pode acontecer de juntar algumas fases, mas no geral é interessante seguir, né, pelo menos esse modelo para que a gente consiga se posicionar bem com o nosso novo cliente. E aí eu vou compartilhar, tá, pessoal, com vocês também a apresentação, caso vocês queiram olhar com mais detalhes, sem problema algum, tá? Aí, só para não passar muito detalhado, porque eu já falo bastante. E aí, se eu passo muito detalhado, a gente vai levar muito tempo e eu não quero. Então, eu passo para vocês olharem com mais calma também. E aí aqui, gente, falando de maneira mais real, o que a gente pode entregar em cada uma das fases. Eu tenho um material também que fala de cada uma das fases anteriores, tá? Mas a gente já fez uma sessão dessa, faz um tempinho, quem tiver interesse eu envio. Quais são as dicas, né, para você trabalhar, desde a parte de exploração, avaliação e compra. Mas aqui no caso, como a gente está falando de manter o cliente, eu foquei só nessa segunda parte esquerda da roda, tá? Então, no engajamento, aqui tem algumas dicas do que pode ser feito. Então, são pacotes de boas-vindas, treinamentos, convite para fazer parte, se vocês estiverem, por exemplo, de uma comunidade de usuários, né, para eles trocarem ideias, trocarem dúvidas entre si. E aí aqui também conta como onboarding, né? Então, como você vai fazer o onboarding desse novo cliente? Então, todas essas são dicas de engajamento, né? Assim que é realizada a compra, em seguida, vocês têm essas dicas de como engajar o cliente, tá?
Então, aqui, estabelecer uma comunicação aberta, frequente. E aí, a comunicação aberta, né, qual a nossa dica? Não precisa ser uma comunicação, aquela coisa muito formal, automática, padronizada. Mais uma vez, quanto mais próximo, quanto mais realmente pessoal, melhor. Né? A gente sabe que não é sempre que é possível, mas sempre que possível, fazer essa comunicação mais one-on-one é bem efetiva, muito mais efetiva. E aí aqui colocar o usuário em contato com os outros. Então, a gente, por exemplo, tem o Jam, que poderia ser uma ferramenta disso, mas pode ser através de um blog, pode ser através de uma comunidade mesmo, tá? Aí, como vocês preferirem. E mostrar, né, já nessa parte de engajamento, já nessa primeira fase, mostrar que você é um fornecedor que não só vendeu, né, e morreu por aí, mas sim que você vai entregar benefícios constantes e contínuos para esse cliente. Tá? Assim você já consegue se diferenciar e ter muito mais confiança dessa pessoa. Então, gente, aqui ele mostra já na parte de otimização, então o que seria nessa otimização? E aí, como eu disse, é mostrar como que você entrega valor, né? Então, fazer webinar sobre a solução, com especialistas no tema, né, principalmente, e a gente, no nosso caso, a gente tem acesso a isso, né, facilmente, é mais uma questão de organização. Então, chamar especialista, falar sobre novidades, falar sobre como que você pode trabalhar mais próximo da gente, né? Área de suporte. Então, mostrar realmente que a gente está próximo deles, né? Através, pode ser também de métricas de utilização da solução, algumas dicas de como a gente sugere que esse comprador tire melhor proveito da solução que ele adquiriu de nós, tá? Então, a ideia é essa, é a gente mostrar realmente que a gente está próximo, que a gente consegue ajudar de alguma maneira a melhorar o uso, né? E não só no engajamento, mas também, né, na melhora. Então, como que pode ser ainda melhor o uso da nossa solução? E aí, por fim, né, que é a parte mais interessante para nós como fornecedor, como empresa, é essa parte da expansão, né? Como eu falei, é um processo, né? Não é assim, você vendeu, o cliente está feliz, implementou, você já vai conseguir com que ele seja um expansor da sua marca, né? Não é assim, é um processo que pode ser demorado, tá? Mas a dica aqui é estar sempre presente para que a pessoa veja que vale a pena colaborar conosco, né? Que a gente tem um valor para entregar, que vale a pena, né, falar por nós, sendo que a gente entrega, né, e que ela vai ter mais benefícios no futuro, como já teve no passado. Tá? Acho que é basicamente isso. Então, aí aqui a gente pode trabalhar campanha de upsell e cross-sell, que é do nosso interesse, né? Referências de clientes, como eu disse, em eventos, em webinars, em caso de sucesso, em redes sociais, fazer um videozinho curto, ou mesmo compartilhar uma frase, que é uma coisa que não demanda, né? Não demanda praticamente nada do nosso cliente. Precisa só da aprovação dele, né? Para, por exemplo, uma frase que ele está feliz com a nossa marca, que a gente ajudou a reduzir algum custo. A gente pode pegar uma frase e colocar lá o nome do cliente. E isso já vai melhorar muito, né, nosso posicionamento com os novos clientes, né? Com quem ainda não está decidido se a gente é um fornecedor ideal, enfim. Isso ajuda bastante a gente e não demanda do cliente, né? E aí, claro, tendo um relacionamento mais próximo, a gente vai para um videozinho, para uma coisa mais elaborada, tá? Mas mesmo uma frase, isso, se aprovada pelo cliente, né, para divulgar que foi ele que disse, isso já conta muito positivamente e não custa nada, né? Assim, nem tempo e nem logística, nada disso, né? Então, fora isso, tem mais algumas dicas e aí depende muito também, né, pessoal, de qual é a realidade de vocês, até onde vocês podem ir, né, se tem verba ou não. Então, aqui são só algumas dicas, mas vocês podem ir bem além do que está aqui também, tá? Então, só pensar em como o cliente pode trabalhar em parceria com a gente para expandir nossa marca, né, e aí entregar para ele o suficiente para que ele aceite, né? Acho que é basicamente isso. Always on, que a gente diz, né? Então, trabalhar webinar, trabalhar esses casos de sucesso, tá? E aí, assim, a gente consegue não só manter o cliente feliz, mas também conseguir novos, né? Que, claro, não adianta só a gente manter
Sempre vai perder cliente, a gente sempre precisa de clientes novos, independente das ações, né? A gente pode ter feito a melhor ação do mundo. Então, aqui a gente consegue os dois, né? A gente consegue manter o cliente feliz e a gente consegue também se posicionar para a NetNew, para os clientes novos. E aí aqui tem só alguns dados que mostram o quanto é importante a gente manter o cliente, a gente ter essas relações mais a longo prazo, né? Então, como vocês podem ver aqui, os negócios, eles vêm basicamente, né, dos clientes existentes, né? Então, isso daqui é super relevante. A probabilidade também de vender um cliente existente é muito maior. E aqui é até meio óbvio, né? Eu sei, é só para fechar esse tema. Mas, claro, se o cliente já está feliz com a gente, se ele já conhece nossa empresa, já confia em nós, né? A gente, pelo menos, diminui a chance dele querer mudar de fornecedor. Né? Então, é basicamente isso. E também, mais uma coisa importante, que é muito mais barato você manter um cliente feliz, manter um cliente que você já tenha, do que você conquistar um novo. Né? Então, as ações de marketing, para quem for de marketing sabe, né? As ações, em geral, custam menos, né, para você manter um cliente do que para você conseguir um novo em meio a uma imensidão de contatos, né, de empresas. Então, a gente precisa gastar mais para ser mais efetivo e conseguir um cliente novo do que conseguir trabalhar essa constância de um cliente existente. E aí, aqui, pessoal, para a gente finalizar, é uma dica que eu gosto bastante para a gente saber como estão nossos clientes, né? Como medir essa felicidade, entre aspas, do cliente, né? Como está a satisfação dos nossos clientes em relação à nossa empresa, aos nossos serviços e produtos, tá? Então, ele chama Net Promoter Score. A gente fez uma sessão também focada só nisso, muito mais detalhada. Eu vou mandar para vocês as duas sessões, tá? Essa que eu entreguei de ciclo de vida do cliente, que alguns de vocês já me pediram, inclusive, aqui, detalhando as 3 fases iniciais da roda, tá? Então, eu vou mandar essa e vou mandar também a sessão de Net Promoter Score. Mas essa daqui eu vou passar mais rapidamente, só para vocês entenderem e verem se vale a pena assistir a outra sessão mais detalhada, tá? A gente fez ano passado essa sessão, então já participou também, já viu o conteúdo, por isso eu também não vou entrar muito em detalhe. Então, como medir? O Net Promoter Score, na verdade, é uma maneira, né, de medir a felicidade do seu cliente de maneira bem simples, rápida, fácil, tanto para nós quanto para o cliente. Né? E ela consiste basicamente nessa pergunta. Tá? O Net Promoter Score é isso. E seja aqui, no mundo todo, eles usam esse método de avaliação e é basicamente isso, tá, gente? Perguntar em uma escala de 0 a 10 quanto você recomendaria, por exemplo, a SAP a um amigo ou colega. É isso, tá? Esse é o Net Promoter Score. Então, a gente vai ver aqui como funciona a escala dele. Então, como eu falei, é de 0 a 10. E aí, aqui, a gente mede, né? Se está vermelho, é que está bem ruim. E o Net Promoter Score, ele só avalia que, realmente, eles são promotores, né? Que eles são embaixadores, alguém que vai falar muito bem da sua marca. Que a gente considera uma resposta positiva, de fato, para nós, 9 e 10. O Net Promoter Score funciona assim. Eu vou mostrar aqui em seguida uma escala mais detalhada dele também. Mas entre 0 e 6, que a gente também precisa tomar cuidado, que são os detratores, que a gente chama, que eles estão realmente insatisfeitos, eles falam mal da nossa marca. E como tem aquele ditado, né, que diz que um cliente satisfeito fala para né? Ele fala para 1 a 2 pessoas que ele está satisfeito, e o insatisfeito já sai, né, falando para várias pessoas. Posta em rede social, reclama aqui, reclama lá. Então, é importante ter visibilidade, né? Se a gente está com muitos clientes satisfeitos, mas também muitos insatisfeitos, ao invés de 5 e 6, né? Ao invés, aliás, de 6 e 7 e 8, por exemplo, que estão lá no meio termo, né? É importante a gente saber quais são os detratores para também resolver esse problema, tá? Que é um problema bem perigoso para nós, né? Então, aqui, mais uma vez, ele está falando de maneira mais detalhada, tá? E aí eu vou passar para vocês darem uma lida com mais calma no conteúdo mesmo. Mas
agora eu vou mostrar, tá, essa é a mais realista, tá, gente? A mais realista de acordo com a teoria do Net Promoter Score, que é o que ele diz, que de 0 a 6 é um detrator, a pessoa não tá feliz, fala mal da sua marca, como eu disse, fala mal para mais gente do que o 9 e 10 fala bem, tá? E aí 7 e 8 eles estão no meio de campo, né? Então eles podem tanto descer quanto eles podem subir, então é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar esse grupo, né, para conseguir oferecer ações para esse grupo melhorar e se tornar realmente um cliente feliz e um cliente que seja embaixador, né, da nossa marca. E aqui 9 e 10 é quem a gente pode convidar para caso de sucesso de cliente, convidar, né, para alguma ação, para algum evento nosso, tá? São clientes que estão mais felizes mesmo, tá? Então aqui como medir, né? Aqui é já mais parte mais objetiva, como que a gente faz isso e em geral, é bem simples, é somar o total de respostas de cada um dos grupos, dividir o total do grupo pelo total de resposta e depois subtrair a porcentagem de detratores, tá? Então, os detratores, é importante a gente ter visibilidade, tá, deles, e eles também entram, né, nessa conta que vai impactar bastante também na pontuação do seu Net Promoter Score. Tá? E aí, se vocês fizerem uma busca no Google também, tem bastante dica de onde lançar pesquisa, de como lançar pesquisa, tem bastante conteúdo sobre Net Promoter Score. E é uma coisa, como eu falei, é bem simples de pedir para os clientes responderem, né? Então, menos de um minuto, né? E a gente pode até falar, quando a gente pede alguma pesquisa, né? Falar, não leva 15 segundos para você responder, né? Alguma coisa já no e-mail, né? Para a pessoa talvez levar em consideração, né, que é uma pesquisa, uma coisa bem simples. E aí aqui são algumas dicas para vocês melhorarem o Net Promoter Score. Então, e para conseguir trabalhar, né, para conseguir enviar pesquisa e ter sucesso. E acho que daqui o mais importante é frisar que pelo menos a teoria diz, né, claro que se você não conseguir, não é o pior dos mundos, mas a teoria diz que é medir pelo menos 60% dos seus clientes, né? Então, uma amostra menor que isso não é suficiente, tá? Claro que se você não conseguir resposta de 60%, você já consegue ter uma ideia, né? A partir de uma quantidade menor. Mas, para você ter uma ideia mais madura, né, do seu Net Promoter Score como empresa, como marca, é importante medir pelo menos 60%. E aí, como eu disse, usar o feedback para ajudar a converter os detratores. Então, depois dessa pesquisa, saber o que pode ser feito por um detrator, pelo menos ir para a parte amarela, né, que é o meio termo. Né? Então, como entender o problema e o que pode ser feito, né, para essa pessoa ficar mais feliz. E aumentar os promotores. Né? Então, aumentar quem está na nota 7 e 8 para essa pessoa ficar mais feliz, votar entre 9 e 10 e você conseguir engajá-los muito mais para as suas ações, tá? E aí aqui, como a SAP pode ajudar vocês em tudo relacionado à geração de demanda, continuar com o cliente, enfim, quais são os nossos programas e ferramentas para ajudá-los. Aí eu coloquei alguns só também para a gente não estender muito, mas o primeiro deles, como eu falei no começo da sessão, que alguns me perguntaram, é essa questão de nomeação de história de sucesso. Então aqui, gente, eu vou mandar, mas se vocês quiserem, vocês podem já copiar e colar mesmo, que é bem simples. É o partnered.sap.com/success stories. Tá, então, vocês podem acessar a partir daí mesmo e já vai te levar para esse portal do PartnerEd para você fazer a submissão da sua história. Tá, então, caso tenham alguma dúvida também, como eu falei, eu vou passar o contato do Federico e da Giovana, que são as duas pessoas responsáveis pelo programa aqui na SAP, e aí eles te ajudam, tá? Não tem problema algum. E aí, caso alguém já tenha publicado história e não teve algum retorno por algum motivo, a gente também vai ajudar a dar continuidade nisso. Tá? Então, eu deixei aqui um tempinho para vocês copiarem, se alguém quiser. E qualquer dúvida também, vocês podem me avisar. Eu tenho o meu e-mail também aqui no final da apresentação, que aí eu passo para os contatos certos. Tá? Porque eu sei que são vários contatos, né? Tem o PSA, aí tenho o responsável por social selling, tem pelo caso de sucesso. Então, se vocês quiserem, assim, o que a gente pede é para centralizar no PSA, que o PSA vai te direcionar para o contato certo de cada coisa. Mas, claro, a gente está disponível também, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade.
E aí aqui só para mostrar para vocês uma ferramenta nova, que chama PBC e-book, que na verdade é uma ferramentazinha que mostra, de acordo com a sua necessidade, quais pacotes no catálogo de benefícios a gente tem disponível para vocês. E como a maioria já deve saber, tudo que está no catálogo de benefícios é 100% reembolsável por MDFs. Tá? Então, eu sei que acabou, né? Muita gente já usou os MDFs agora, que venceram dia 31 de outubro, mas se vocês ainda tiverem MDF ou, enfim, acumularem um pouco já para o próximo ano, todos os pacotes que a gente tem disponíveis para vocês são 100% reembolsáveis, tá? E aí aqui, ele já tem um link para vocês clicarem. O link aqui é maior, por isso que a gente deixou um hyperlink, mas eu vou compartilhar agora, já terminando a sessão, e aí vocês podem acessar e fazer esse joguinho de, por exemplo, eu quero otimizar, otimização digital, quanto eu tenho de verba e quais são os pacotes que a ferramenta me recomenda, tá? É basicamente isso. É mais para simplificar a vida de vocês, tá? Esse pacote custa até 5.000 euros, que é o valor que eu tenho, ou 5.000 dólares, não tenho certeza como está aqui na ferramenta, mas aí ele te direciona para os pacotes de acordo com a sua necessidade e realidade, né? Que não adianta também a gente querer otimizar digitalmente, a gente tem 10.000 reais e o pacote custa 50, né? A gente não vai conseguir fazer. Então, a ideia do pacote é isso, é otimizar o uso do PBC e, enfim, para não tomar muito tempo de vocês. E aí aqui, então, a nossa dica é falar com o seu PSA, tá? Antes de tudo, caso alguém não tenha o contato do PSA de vocês, podem entrar em contato comigo, já vou passar meu e-mail aqui também, caso alguém ainda não tenha. E, enfim, a ideia é que a gente consiga ajudá-los a traçar, né, mapear como que a SAP ajuda em cada coisa, quem é o responsável por cada tópico, para que vocês consigam trabalhar tanto a geração de demanda quanto o pós-venda da melhor maneira possível, tá bom? Então, vou deixar aqui meu e-mail, bruna.gonçalves@sap.com, tem meu telefone também, tá? Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, com o PSA de vocês. A ideia é que a gente estabeleça esse contato frequentemente, tá? Alguns de vocês a gente já se fala com frequência. Então é isso, pessoal. Contem conosco, contem comigo no que eu puder ajudá-los, tá? Estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado da sessão. Estou tentando fazer sessões mais curtas, tá? Para não tomar muito tempo, como eu disse. Mas é isso. Então, obrigada pela participação de vocês. Bom final de semana. E qualquer coisa, estou aqui à disposição, tá bom? Um abraço, obrigada a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.